aí, alunos? Eu não falei que era muito rápido? Pois é. Joga no quadro, vamos lá para a explicação, a revisão dessa aula de hoje. Vamos lá? Então, nós continuamos a falar sobre o mercantilismo na explicação da aula 22.2. Na próxima, já temos aí uma revisão para a prova. Na aula de hoje, nós falamos sobre o controle estatal da economia. Ou seja, como que o Estado ele controlava a entrada e a saída de produtos. A famosa balança comercial favorável e a comercial negativa, né, ou desfavorável. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Eu expliquei. O Estado interferia? Sim, era necessário. Marcado pela interferência do Estado na economia. Tá. Depois, os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Lembrando que a burguesia é aquela classe que vai surgir, eu expliquei para você na aula 18, eram vendedores que ficavam com as suas barracas encostados nos burgos, que era a parede, que era a muralha dos castelos, e depois eles eram atacados pelos bárbaros, eles entravam para dentro do castelo, com a proteção do rei, e esses burgos começam a se crescer economicamente, começam a pagar proteção aos reis, proteção pela vida, e esses burgos, então, se tornam uma classe rica, e começam agora a interferir. Ó. Os reis, com a apoio da burguesia, foram assumindo o controle da economia estatal. Viu aí? Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas era acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. A gente sabe disso, né? Uma nação onde você tem um país rico, onde todos acabam comungando da mesma ideia. Quer ver? Vem aqui para mim aqui. Ó. Nós temos um município aqui de Mato Grosso, se não me falha a memória, é Sorriso. Município pequeno, onde a lavoura, a soja, ela toma conta. Mas tudo é organizado. Existe lá uma associação, comitês, formado por próprio membro da sociedade, que vão conduzir o investimento em que, assim por diante. Teve anos aí que Sorriso consegue pagar para o funcionalismo público até o 16º salário. Consegue arrecadar muito. Mas ali funciona assim. É uma cidade muito bem organizada. Se você pega um município como esse e você paga para um estado, para uma nação, era mais ou menos assim que deveria funcionar. Mas, infelizmente, isso depende muito do gestor, que tem um olho grande, começa a desviar, mas quem tem o foco, o humanismo de investir em estrutura, aí dá certo. Dá certo. Tem algumas cidades brasileiras, dá certo. A grande maioria, 99% não dá certo. Segue lá no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí a balança comercial favorável e monopólio. Os governos, interessados numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e também manufatureiras, tanto na metrópole como também nas colônias. E aí eu coloquei para vocês a balança que vai medir a forma de vender e a forma de comprar. Tanto é que eu falei, a que mais corresponde essa daqui. Você exporta mais, você vende mais e compra menos. Essa aqui está nivelada. Agora essa daqui é a pior. Como é que eu consigo comprar muito mais e vender menos? Sem chance. Ó,
Protecionismo e metalismo. Protecionismo significa proteger o mercado interno de um país. Eu tenho que saber como podar, né? Não é qualquer produto que vai entrar no meu país e desestabilizar a minha economia. Através do aumento das tarifas alfandegárias, que elevava o preço do produto importado. Eu falei do carro. Eu quero comprar um carro que só existe nos Estados Unidos. Eu posso comprar? Posso. Tenho dinheiro? Posso. Só que o imposto para trazer daqui vai ser alto. Não, eu pago, não tem problema. Então o governo, ele acaba criando empecilho. Para quê? Para você comprar produto nacional. Mas se você quer comprar importado, não tem problema. O teu bolso é teu guia. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e de prata. Foi como eu expliquei durante a aula. Portugal e Espanha vai ter muito essa ideia, né? E aí partimos para a fase do mercantilismo. Tudo começou no século XVI, sendo conhecido como a fase do mercantilismo metalista. Vai ser muito explorado pela Espanha. Os espanhóis se desenvolveram e enriqueceram com a exploração do ouro e da prata. Metalismo. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem. Lembram? Já a França, o mercantilismo de indústria. Essa é a diferença dos dois. Fechou? Bom, agora é o seguinte. Eu tenho aí a atividade. Eu vou te deixar para responder. E daqui a pouco eu volto para a gente corrigir junto. Tá bom? Até daqui a pouco. Ok, alunos. Vamos lá para a correção da atividade. Joga no quadro. Vamos lá. Vamos saber qual é a primeira questão da nossa aula de hoje. Ela traz o seguinte. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Predominava a ideia de que o acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. O mercantilismo da época moderna teve como característica A. Liberdade do comércio colonial. B. Estímulo às importações de manufaturados. C. Manutenção da balança comercial favorável. D. Estímulo à agricultura. E E. Combate à escravidão. Senhores, nós estamos aí com 5 alternativas. Certinho? O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar, proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. Pergunta: o mercantilismo na época moderna teve como característica, aí eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. Já sabe, aluno? Já? Opa, que maravilha! Então vamos lá. A resposta correta é a letra C. Isso mesmo. O mercantilismo na época moderna teve como característica a manutenção da balança comercial favorável. Era necessário eu vender mais do que eu comprar. Eu compro menos e vendo mais. Isso acontece no comércio. Inclusive, eu expliquei isso durante a minha aula. Se eu vendo mais e compro menos, o meu lucro é maior. Agora, se eu compro mais e vendo menos, o meu lucro é menor. Eu sempre estarei no vermelho. Entendeu? Por isso que, para vocês que mexem aí com lavoura, com a pecuária, o agronegócio, o comércio, tem que ter um jogo de cintura. Porque todo produto
ele acaba tendo um prazo de validade. Ah, você que tem um mercadinho, um comércio, você não pode comprar um produto que você sabe, o ovo, por exemplo. Se eu não me engano, o ovo ele passa só 30 dias. A durabilidade dele, fora ou dentro da geladeira, ainda tem essas ideias ainda. Mas eu compro, eu estou acostumado a comprar, para vender no meu comércio, 5 caixas de ovos. 5 caixas, que tem várias camadas ali, várias cartelas, né? Eu compro 5 caixas, eu consigo vender. Antes de um mês eu consigo vender. Mas se eu comprar 10 caixas, possa ser que a procura vai aumentar, dependendo do meu valor. Agora, se eu compro 10 caixas, eu vendi 6 e 4 fica ali emperrado, eu vou perder essas caixas. Eles vão vencer. A pessoa que comprar esse ovo, quando for usar, vai estar podre, né? E com isso vai queimar o meu produto. Então, vai depender muito do público de estar comprando esse material. Vamos para 2. Questão 2. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando este exporta, vende para outros países, mais do que importa, compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. Quais as vantagens para um país em ter uma balança comercial favorável? A. Atrai o mercado exportador e isso facilita o acesso a produtos importados. B. Fortalece o mercado importador, atraindo tecnologia. C. Faz elevar o PIB do país, pois os produtos comprados melhoram a qualidade dos produtos nacionais. D. Eleva a taxa de juros interna e atrai mercado consumidor. E letra E. Atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do país exportador. Olha a pergunta, aluno. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando este exporta, ou seja, vende para outros, mais do que importa, isto é, compra de outros. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. Pergunta: quais as vantagens para um país em ter uma balança comercial favorável? Essa é a pergunta. E a resposta vai ser simples. A vantagem é essa daí, ó. Atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do próprio país. Se você notar, aluno, em uma nação onde você vê a economia crescendo, isso acaba despertando o interesse de empresas estrangeiras de se instalarem no país. Porque tem as vantagens. Então, empresas estrangeiras vêm se instalar no Brasil, porque tem vantagens. Olha que legal. E para poder se instalar, o cara faz todo um levantamento, uma perspectiva de 5, 10, 20 anos. E aí, negociando com o governo do estado, ele aplica, ele cria, ele instala aquela fábrica naquela região, acaba tendo aí um acordo de impostos por tantos anos, mas em compensação vai gerar emprego, vai gerar produto, vai gerar um bocado de coisa. Mas isso quando uma economia está indo muito bem. Agora, caso contrário, se estiver indo ruim, a empresa vai fechar. Recentemente vocês ouviram, a Americanas, ela fecha no shopping de Porto Velho. Ela, na verdade, é a nível de Brasil, né? A Americana era vista como uma loja âncora. Ela chama as demais lojas. Mas aí, qual foi o rombo que ela teve? Por quê? Onde cometeram o erro? E outras empresas também começaram a chegar à falência. Por quê?
a situação política do país, ela também acaba deixando os negócios instáveis. Ou seja, nada é garantido. Como pode? Quando você tem uma harmonia na sociedade, na questão da política, na questão da cultura, no social, né? Em vários setores, a coisa flui. Mas quando começa a haver problema, aí já repercute na economia. E as empresas, então, acabam fechando, né? Terceira questão. Portugal foi o país que mais desenvolveu a fase do mercantilismo comercial. A descoberta do caminho para as Índias e a prática de compra e revenda de mercadorias para o Oriente colocou o país como um dos praticantes dessa fase mercantilista. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem, que consistiu basicamente na produção de açúcar para o mercado internacional, em suas colônias de exploração americana. Sobre a relação comercial mercantilista entre Brasil e Portugal, é correto afirmarmos: A. Portugal via o Brasil como um grande parceiro comercial e praticava taxas alfandegárias reduzidas. B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para a metrópole, Portugal. C. Por ser uma colônia de Portugal e esse país fazer parte da Península Ibérica, o comércio com a Espanha era facilitado. Letra D. O Brasil passou a ser um fabricante de produtos manufaturados, conforme era definido no Pacto Colonial. E a letra E. Portugal não dependia dos produtos produzidos no Brasil. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para a metrópole. No caso, Portugal. Fechou? Bom, questão do Enem. Vamos para a pergunta. As teorias de Maquiavel e Thomas Hobbes foram fundamentais para o estabelecimento do absolutismo, a consolidação do Estado moderno e para mudanças nas relações políticas da Europa. Entre as ideias básicas de Hobbes, podemos destacar a necessidade de educar o homem para que ele tomasse sua boa relação com a natureza. B. A crença da capacidade de estabelecer relações harmoniosas entre os povos, desenvolvendo o seu comércio e os negócios públicos. C. A crítica feita ao cristianismo e sua insistência em derrotar o poder da igreja e das religiões. D. A preocupação com a centralização do poder político, fundamental para a posterior consolidação e do Estado moderno. E letra E. A preocupação com a política, que não impediu a produção de obras literárias. E aí, aluno? Essa é a resposta? Vamos lá. A resposta correta é a letra D. Olha aí. A preocupação com a centralização do poder político, fundamental para a posterior consolidação do Estado moderno. É isso que Thomas Hobbes fala com Maquiavel em relação à questão do Estado. Tá bom? Alunos, essa foi a nossa aula, certinho? Agora, claro, na próxima aula, nós teremos a prova. Tudo que vocês anotaram no teu caderno aí, durante a explicação, vocês vão pegar para poder estudar para a prova. E aí é só correr para o abraço, tá bom? Pegue esses resumos, revejam esses resumos e se preparem para a prova que vem aí. Então, eu fico por aqui e aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.